Oi, meu nome é Márcia Jamili e eu sou administradora do site Arqueologia Egípcia. E nesse vídeo eu vou falar sobre os espaços vazios encontrados dentro da Grande Pirâmide. No último dia 2 de novembro foi publicado na revista Nature uma matéria falando sobre espaços vazios que foram encontrados dentro da Grande Pirâmide. Na verdade, esse assunto eu já citei no Arqueologia Egípcia 2 vezes, só que nas últimas semanas vocês têm pedido para que eu fale mais sobre esse assunto, principalmente em vídeo. Então, vamos lá. A Grande Pirâmide foi construída para ser a tumba do faraó Khufu, que reinou durante a Quarta Dinastia. Ela faz parte do complexo funerário do Platô de Gizeh, que são essas 6 pirâmides aí. Essas 3 grandes, que são a dos faraós, e as 3 menores, que são das rainhas. Ao redor dessas 3 pirâmides, ainda tem pequenos templos e as tumbas dos construtores das pirâmides. O que torna a Grande Pirâmide notável é o fato dela ser a Grande Pirâmide e fazer parte de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, sendo ela a única que está de pé. Sem contar o fato de que os arqueólogos não sabem como de fato ela foi construída. Só existem algumas descobertas pontuais, como iconografia que mostra como os antigos egípcios puxavam grandes estátuas, daí dá a sugestão de como é que os grandes blocos eram puxados, a assinatura dos construtores das pirâmides dentro da Grande Pirâmide, e um texto que foi traduzido há algum tempo atrás, que é de um dos líderes de um dos grupos de construção, que explica de onde é que saiu as pedreiras, como foram levadas até o sítio. É basicamente isso. Também tem um texto no Arqueologia Egípcia, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Daí é por esses motivos que esse monumento arqueológico chama tanta atenção das pessoas. Um grupo de cooperação internacional chamado Scan Pyramid Mission encontrou no final de 2015 um espaço vazio na Grande Pirâmide. Então, na época, o Ministério de Antiguidades deu permissão para que eles continuassem pesquisando mais para saber o que seria esse espaço vazio. E como eu falei lá no site do Arqueologia Egípcia, eles utilizaram uma técnica de detecção de muons. Os muons são partículas subatômicas, bem parecidas com o elétron, só que com uma massa maior. E eles estão sendo utilizados para procurar espaços vazios em sítios arqueológicos, porque eles não são muito bem absorvidos por pedra, por exemplo. Daí é só vocês utilizarem a lógica. Por exemplo, digamos que essa tampinha aqui é uma estrutura arqueológica. Aí no caso, aqui são as paredes e os muros não serão bem absorvidos. No entanto, no seu interior vai ter uma grande concentração. É assim que o pessoal deduz que tem um espaço vazio. Daí vocês podem pensar que a grande importância de um projeto desse aplicado à Grande Pirâmide é procurar por câmaras ocultas ou coisas do tipo. Mas na verdade ele pode dar detalhes sobre a estrutura do edifício e até mesmo sobre como ele pode ter sido construído. Então foi assim, quando essa notícia da Nature foi lançada, eu contei para vocês lá no Twitter bem rapidinho que tinha uma novidade para contar, etc e tal. Só que eu não pude noticiar logo porque ocorreu um desastre em um ciclo de amizade meu. Então passei vários dias sem acessar a internet. E quando eu voltei, o caos estava solto. Porque no artigo da Nature, eles falam que espaços vazios foram encontrados e indiretamente dão a possibilidade de uma câmara oculta. Porém, em pesquisa arqueológica, e eu estou cansada de falar isso para vocês lá no site, que nós temos que tomar muito cuidado com que nós, acadêmicos, nós, arqueólogos, vamos passar para o público, porque tem as fases das pesquisas. Uma delas é você fazer o seu relatório e o seu relatório ser aprovado pelo órgão competente. No caso da gente aqui no Brasil é o IPHAN. No Egito é o Ministério de Antiguidades. O que foi que aconteceu é que essa pesquisa com muons na Grande Pirâmide é extremamente importante. Sem contar que a Grande Pirâmide ela chama muita atenção do público de fora do meio acadêmico. Ela é uma das estruturas arqueológicas que mais o pessoal inventa coisas malucas acerca. Então tem que se tomar muito cuidado com a forma como vai se passar uma notícia sobre ela, porque uma vírgula errada já vai dar margem para um monte de gente querer vender livros malucos para pessoas ingênuas. Daí o problema foi
é que existe um espaço vazio dentro da pirâmide com cerca de 30 metros de comprimento. Isso é verdade, é totalmente verídico, não tem nenhuma irrealidade aí. Inclusive foi um teste que foi feito com 3 equipes diferentes e isso foi confirmado. O problema é que como quem escreveu o artigo na Netherine usou pelo menos uma vez, eu não lembro quantas vezes foram utilizadas, mas pelo menos uma vez a palavra câmara oculta, a mídia internacional começou a utilizar essa palavra de uma forma exagerada. Daí qual o problema de se utilizar o termo câmara oculta? É que a gente não sabe se realmente existe uma câmara oculta lá dentro. Pode ser qualquer coisa, como eu disse lá no site, pode ser uma rampa. Daí é complicado você dizer justamente que é uma câmara oculta, que é uma saleta oculta. O outro problema é que a forma como isso foi noticiado e foi espalhado, a forma como viralizou, é como se essa fosse a descoberta do século. Eu lembro até que quando a notícia foi lançada da primeira vez, tem uma arqueóloga que eu sigo no Twitter que ela comentou: gente, calma aí, vocês já estão exagerando. Isso antes de viralizar mesmo. Porque, vejam bem, espaços vazios dentro da pirâmide já são conhecidos há um bom tempo. Há um bom tempo mesmo. Tem até aquela missão daquele robô para entrar dentro de uma pequena rampa dentro da pirâmide, só que não deu muito certo. O problema é que dessa vez a equipe caiu na bobagem de noticiar para o público comum como se fosse a descoberta do século, sendo que o pessoal já conhecia isso. Aí deu no que deu, né? Aí vocês ficam extremamente curiosos e tal, sendo que é uma coisa realmente muito simples. É sensacional imaginar que pode existir uma câmara oculta lá, mas vamos nos acalmar, tá? E por favor, se vocês forem colocar nos comentários: ah, mas eu acredito que existem câmaras ocultas, ah, eu acho que o governo egípcio está querendo esconder tudo, ah, os arqueólogos isso e aquilo, por favor, não faça isso. Pense bem, raciocine. Por que o governo egípcio ou qualquer arqueólogo vai perder a oportunidade de dizer que encontrou uma câmara oculta dentro da pirâmide? Pense bem. Câmara oculta dentro de uma pirâmide egípcia, principalmente da grande pirâmide, sabe o que significa? Então, gente, vão com suas teorias da conspiração para outros canais que falam sobre teorias de conspiração. Lá vocês vão se divertir muito mais do que encher o meu saco com esse tipo de comentário o tempo todo. Por favor, não. Só parem. E o que pouca gente sabe é que dentro desse monumento foram encontradas câmaras, sendo as principais a Câmara da Rainha e a Câmara do Rei. Como vocês podem ver na imagem, a Câmara do Rei fica bem abaixo de 4 saletas, que são chamadas de câmaras de descarga ou câmaras de alívio. E é justamente em uma dessas saletas que estão as assinaturas dos construtores. E assim, a Câmara da Rainha e a Câmara do Rei são ligadas por um grande corredor, que também é chamado de Grande Galeria. E essas câmaras de descarga foram feitas justamente para aliviar o peso da construção. Os caras eram bons demais na arquitetura e na engenharia, fala sério. Daí esse grande vazio que não se sabe o que é, eu preciso reiterar isso para vocês tirarem da cabeça essa história que são câmaras ocultas, que a gente não sabe o que é, afinal. Tomara que seja. Eu falo a gente, mas eu tô falando acadêmicos, tá? No geral. Não estou falando que eu faço parte da equipe não, por favor. Ela fica bem acima deste grande corredor, muito próxima de um dos condutores de ar. Daí, de acordo com o artigo original, este espaço vazio tem cerca de 30 metros de comprimento e ele foi identificado por 3 análises diferentes. Daí vocês devem estar se perguntando quais seriam os próximos passos. O Ministério das Antiguidades lançou uma pequena nota um dia desses, não sei quanto tempo tem, falando que em breve eles organizarão um fórum de debate científico e arqueológico para comentar melhor esse assunto. É basicamente a mesma coisa que eles fizeram sobre as pesquisas realizadas na tumba do Tutankhamon. Então é quando a imprensa e nós, criadores de conteúdo, vamos saber o que é que foi definido e repassar para vocês. Como eu não tenho nenhum conhecimento sobre essas ferramentas de detecção de muons, eu não posso nem prever para vocês quais seriam os próximos passos. Mas é certo que a última coisa, tipo lá na última folha de sugestões deles estaria fazer um buraco na Grande Pirâmide. Na verdade isso é até impensável.
Eu nem deveria estar comentando isso aqui no canal, mas como em relação à tumba do Tutancâmon teve gente que sugeriu fazer um buraco na parede, é melhor comentar logo aqui. Na arqueologia não é aconselhado você realizar pesquisas invasivas, que são aquelas que você tem que destruir de certa forma o artefato. Elas acontecem? Acontecem, mas são casos muito específicos. Por exemplo, são artefatos que você tem em excesso, ou seja, não são artefatos únicos. Para ilustrar melhor para vocês, tem a múmia de um faraó ou de uma rainha. É muito raro o Ministério das Antiguidades dar permissão para que você tire um pedaço daquele corpo. No entanto, múmias de nobres, pessoas comuns, estão mais disponíveis para isso, porque eles não são considerados únicos. É injusto, mas é a realidade. A mesma coisa é a Grande Pirâmide. Oi, Isis. Tá, tchau para os Explorers. Sim, Isis estava dormindo aqui no meu sofá. Vai dessa, querida. O que eu tava dizendo mesmo? Nem lembro o que eu tava falando. Sobre artefatos únicos. Aí é o caso da Grande Pirâmide. Provavelmente nunca vai ser liberada uma pesquisa invasiva nela, porque ela é realmente muito importante. Daí, na ausência de uma pesquisa invasiva, que seria fazer um buraco para ver, afinal de contas, o que tem lá dentro, o que os arqueólogos vão fazer, provavelmente, é esperar aparecer novas tecnologias para que deem mais respostas, ou então criem mais questões, porque a arqueologia, sim, é feita de questões também. É provável que isso vai demorar? É provável que isso vai demorar, talvez até anos. Aí eu sei que alguns de vocês são um pouquinho impacientes, mas gente, pensem bem, a notícia arqueológica está próxima de vocês a um clique ou então passar de uma folha da revista Época, uma folha de São Paulo, uma Aventuras na História, National Geographic, mas para quem está do outro lado realizando as pesquisas, isso demora muito. Infelizmente, a arqueologia não é como no documentário, que a pessoa entra no laboratório e faz a descoberta do ano. Demora realmente muito tempo. Por exemplo, a Luzia, que é um dos humanos mais antigos do Brasil. Se demorou muito tempo para se saber o que de fato ela era. A mesma coisa a terra presa de índio, as cerâmicas marajoaras, a datação das pinturas na Serra da Capivara não foi algo que você clicou e já descobriu. Isso demora realmente tempo. Algumas coisas demoram anos, porque se existem debates, existem análises para se ter certeza que você não vai passar uma notícia errônea para o público. Afinal de contas, você não está lidando somente com o dinheiro do contribuinte, você está lidando com a história da humanidade. Então, acalmem aí a peruca. Então, é basicamente o que temos por hora. O resto é ter paciência e esperar o que vai ser resolvido. Eu, particularmente, gostaria que fosse uma saleta, mas muito provavelmente é uma câmara de alívio. O chato é que vai ter gente por aí que vai dizer que é o quartinho do ET Bilu. Mas, enfim, o jeito é esperar. E para não sair da tradição, se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir. E caso ainda não seja inscrito no canal, não deixe de se inscrever. E não deixe de me seguir nas redes sociais. E obrigada por assistir esse vídeo e continue acessando o site. Pra quem estranhou esse cenário é porque esse vídeo foi gravado às pressas, tá? Não rolava fazer todo um esqueminha e levar para o nosso cenário. Teve que ser gravado aqui na minha mesa de estudos mesmo. Fazer o quê? Tchau, Explorers.